ansiedade é o mal do século XXI. E, principalmente, essa ansiedade, ela tem uma culpa, ela tem como se fosse uma culpa, que é a globalização. Então, por exemplo, até no século XVIII, por aí, o que acontecia aqui no Brasil era uma coisa, não afetava ninguém, mas o que acontecia lá na China, nos Estados Unidos, na Rússia, não afetava ninguém. Então, os jornais, os noticiários de hoje, eles trazem, ou não sei se é por uma questão de marketing ou para poder tentar atrair, eles trazem somente notícias ruins. Então, por exemplo, aí vem a notícia no jornal, manchete, trem descarrilha na Índia, mata 2 e fere 20. Lá eles têm 1,5 bilhão de habitantes. Nós aqui temos 200 e poucos milhões. Lógico que são pessoas que estão passando por problema, por dificuldade, mas já começa vindo. Aí começa vindo uma série de informações. E às vezes os telejornais eles focam justamente nisso. E a gente assistindo aquilo, parece que a gente fica preocupado, porque, poxa, morreu. E sabe, o modo com que a pessoa desencarna, aquela forma agressiva, seja desastre natural, acidentes, morte, isso choca um pouco também a gente. Uhum. Isso traz um sentimento ruim para a gente. Então a gente deveria também se afastar um pouco disso. Então, por exemplo, fora todas as coisas que são trazidas por isso, o que nós estamos vivendo hoje? Guerra no Iraque, ataque no Afeganistão, ataque na Indonésia, rebelião nos presídios, Covid, tem a nova varíola misteriosa, que tá, a varíola dos macacos, está começando a atrair, já está na Inglaterra, já está vindo agora. Tem o franco-atirador lá nos Estados Unidos, que mata 18, 19 alunos, atentado em Israel, assalto, sequestro em São Paulo, isso, aquilo, outro, Cracolândia. Tá. Então tem ataque nas Torres Gêmeas, como aconteceu naquela época, guerra na Ucrânia, agora começando agora, feminicídios e assim por diante. E agora também até, acho que a semana retrasada, aquelas hepatites fulminantes que estão começando a atingir principalmente crianças. Lá na Inglaterra já tem um monte, já está se espalhando para diversos países. Então tudo isso começa a bombardear todo o nosso espírito de uma forma, né? E fora isso ainda tem mais droga nas escolas e muitas outras informações que vão pouco a pouco. E a gente assistindo aquilo, a gente perde a percepção que está longe, né? Está longe, e a gente começa a ver como se fosse aquilo se aproximando de dentro da gente. E nós precisamos, então, começar a controlar, a conviver com toda essa ansiedade, com todo esse bombardeio, com toda a nossa ansiedade, porque é quase que de uma forma automática nós vamos adquirindo, né, cultivando essa ansiedade dentro da gente. E a forma mais eficiente que nós temos de controlar, curar e também vencer a nossa ansiedade é ter uma ligação constante. Lembra que eu comecei com a prece do Pai Nosso? Isso. Então, aí nós temos que ter isso, começar o nosso dia com esse compromisso, né? Começar o nosso compromisso. E a base de tudo que acontece, e tendo essa ligação com Deus, porque ele sabe de tudo que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Uhum. Não é verdade? A prece não diz isso? O que muda nisso? É o meu comportamento perante toda essa situação. Às vezes a gente acha que o mundo, o universo, aí, o planeta Terra está sem comando, né? Como se a espiritualidade não soubesse o que está sendo controlado, como se Deus não tivesse o controle da situação, né? Porque a gente vê esse monte de notícia que você citou, a gente fala, meu, cadê Deus nisso tudo? Por que está acontecendo isso tudo, né? A gente, se com um olhar errôneo, a gente acha que está desamparado, né? Verdade. E tudo o que acontece com a gente, com a nossa cidade, com a nossa planeta, é para o nosso desenvolvimento. Eu lembro que da última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre aquele acidente do Capitólio, e eu disse o seguinte: tudo está em Deus. Tudo é para o nosso. Lembra que eu falei dos desastres, as pessoas. Os desastres muitas vezes têm o poder de comover as pessoas, de incentivar as pessoas a se doarem, a se unirem, porque o desastre choca as pessoas. Agora mesmo nós tivemos um acidente lá em Recife. 126 vidas foram ceifadas em 2 dias. Isso choca também a gente. Lembra que eu falei que nós tínhamos que olhar como de uma forma holística e sempre se questionar onde está a bondade de Deus em tudo isso. Então, tudo isso ocorre com o objetivo de nos desenvolver. Aqueles que perecem, né, eles estão experienciando aquilo por necessidade de experienciar. Aqueles que veem, então, tendo a necessidade de experienciar tudo aquilo. E aqueles que ajudam,
que lutam em função de tudo isso para mitigar todas essas dores também estão aprendendo. É uma oportunidade de exercitarmos a caridade, né? Exatamente. Porque tem muita gente se mobilizando para ajudar, né? Aquele pessoal de Recife. E são pessoas que muitas vezes transformam a sua vida. Criam ONGs, criam pessoas, fazem vaquinha virtual e assim por diante. Né? Então, e o evangelho deixado pelo Cristo é a forma ideal da gente começar a internalizar tudo isso dentro da gente, para que a gente possa começar a ter um roteiro de como que nós podemos melhorar e ajudar, e para que a gente não passe por isso. E tudo isso, e todo esse processo do evangelho, o exercício do evangelho, ele vai nos dar força para que a gente possa passar por todas essas situações, sem se deixar envolver e afetar pela ansiedade, e o nosso crescimento vai sendo gradativo e natural. Ansioso é aquele que quer trazer o futuro pro presente, né? Exatamente. E às vezes é meio difícil equilibrar isso, né? Porque a gente tem nossos compromissos, a gente quer antecipar, a gente quer meio que prever, né? Exato. O que vai acontecer para antecipar, mas às vezes, quando é questões negativas, mais de 90% daquelas preocupações não se efetivam, né? Exato. Isso me lembrou uma pequena história, Éder, muito interessante, que um amigo meu, chamado Olavo, me contou há alguns anos atrás. Ele me contou uma historinha bastante interessante, que falava que um grande senhor da antiguidade, dono de várias e várias terras, ele tinha 3 filhos. Então, quando ele morreu, ele deixou todas as terras para os seus filhos. Os 2 primeiros filhos receberam terras maravilhosas, de farto cultivo, de farta, assim, sabe, de plantações. E para o filho mais novo, ele deixou um brejo todo alagado, parecia um pântano. E os amigos daquele jovem fazendeiro mais novo, quando eles perceberam aquilo, eles foram todos correndo na casa daquele jovem fazendeiro e começaram a falar com ele: nossa, mas que coisa, mas que azar, que coisa que seu pai fez. Olha, isso não podia ser feito, olha só, e agora, o que você vai fazer? E aquele jovem fazendeiro, ele era um homem ligado a Deus. E ele disse aos seus amigos o seguinte: olha, Deus é bom e Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E aqueles homens que foram lá voltaram. Uhum. Passado mais ou menos quase um ano e pouco, veio uma seca tremenda na região, assolando. Então todas aquelas terras férteis secaram. E o pântano daquele jovem desceu e as terras ficaram férteis. E ele pôde começar a cultivar e ele começou a ajudar as pessoas que estavam em sua volta. E todos aqueles amigos voltaram lá para ele, para os jovens: nossa, mas que sorte você teve! Olha, como Deus é bom para você! E o jovem falou assim, mais uma vez: meus amigos, Deus é bom, Deus é justo. Né? Se isso é bom ou é ruim, só o futuro dirá. Então o que acontece? Ele começou a trabalhar, ajudou muitas pessoas, e com um pouco dinheiro que sobrou, ele atendeu o pedido do seu filho, seu único filho que ele tinha. O filho dele queria um cavalo branco, bonito. E o pai comprou aquele cavalo branco. Gastou uma fortuna, pelo menos na época era uma grande fortuna. Passadas umas 2 semanas, o cavalo branco fugiu. Aí voltaram aqueles amigos e falaram assim: nossa, mas que azar, né? Você gastou o único dinheiro que você tinha, que não sei o quê, e agora? Que azar, o que você vai fazer da vida? Que o seu filho foi do... Né? Aí ele falou: olha, Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Passado umas 3 semanas, eis que o cavalo branco volta. Ele tinha essa acasalada, trouxe toda a família da égua e vieram junto com ele mais de 20 cavalos. Aí voltaram. Sempre os amigos, né? Sempre os amigos. Voltaram e disseram: nossa, mas que sorte a sua! Olha, como que sorte a sua! Olha, que legal! Aí o jovem fazendeiro mais uma vez falou para ele o seguinte: meus amigos, Deus é bom. Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Então o que aconteceu? Daí, passado mais algumas semanas, aquele jovem, o filho do jovem fazendeiro, foi começar a domar algum daqueles cavalos. E numa daquelas tentativas de domar o cavalo, eis que aquele jovem cai e quebra as 2 pernas.
impossibilitado de andar, de trabalhar, de domar os cavalos. Vieram os amigos uma vez mais e disseram para ele: nossa, mas que azar o seu, hein? Que tristeza. E agora o que você vai fazer com tudo isso? Esses montes de cavalo, você sem filhos, sem ajudantes, sem empregados, sem coisa nenhuma. Olha que coisa mais horrível. E o jovem fazendeiro, mais uma vez, disse o seguinte: Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Passado mais uma semana, eis que passa o exército do rei. Tinha entrado em guerra com uma nação vizinha e passou recolhendo todos os jovens da região para a batalha sangrenta que se iniciava. O único que não foi o filho daquele jovem fazendeiro. E todos eles foram lá reclamando as suas... Olha a sorte, olha o azar que nós tivemos, olha o azar que nós tivemos, isso, aquilo, outro. Blá, 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 blá. E aí, mais uma vez, ele falou o seguinte: Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E passado algum tempo, muitos daqueles jovens que foram para a guerra não voltaram mais. Então, nós percebemos por essa pequena história, né, que todos esses amigos dos fazendeiros, eles estavam ansiosos em função de uma dor que não era deles. De uma dor, de uma coisa que ele via como se hoje fosse notícia de jornal. Verdade. Então eles começaram a ver tudo ali, e o jovem fazendeiro era um homem calmo. Sabia dos entendimentos das coisas divinas, confiava em Deus de uma forma plena, acreditava num futuro melhor, nunca julgava as coisas que aconteciam, ou pelo menos as coisas que aconteceriam no futuro, de uma forma ansiosa. Ele focava no presente. Eu tenho que cuidar do meu filho, os cavalos fugiram, ou o pântano não é assim. Então ele focava em tudo aquilo, se livrando da ansiedade. Embora as dificuldades fossem muitas, aquele jovem fazendeiro, ele entendia que Deus também era justo, era bom. E que ele fazendo a parte dele, focando no que ele tinha que fazer, ele jamais seria abandonado, não é verdade? E sempre de modo racional, né? E sempre de modo... sem se abalar por emoções. Tanto achei interessante que tanto o lado negativo não era o fim do mundo, e até quando estavam elogiando, pondo ele lá em cima, ele também é o equilíbrio, né? É porque a ansiedade pode ser dos dois lados. Você está ansioso tá ansioso por uma coisa de ruim que aconteceu, e você pode ficar ansioso por uma coisa boa que aconteceu, e você está querendo mais e mais e mais e mais, aí a ansiedade gera, e muitas vezes a gente atropela. Perfeito. Então, o equilíbrio de tudo isso é muito importante. Dominar esse equilíbrio, dominar essa ansiedade. Mas vamos ver uma coisa, Éder. Quanto de nós... Agora estou envolvendo todos nós que estamos nos assistindo. Quantos de nós já não passamos por grandes situações de problemas, dificuldades, seja na nossa família, no nosso emprego, com nossos filhos, maridos, esposas, enfim, com a sociedade, enfim, no trabalho. Dificuldades imensas nós passamos. E muitas vezes também são muitos os amigos que vêm lá só na hora de chorar. E vêm falar para a gente: puxa, mas que pena, que ruim. Aí o que acontece? A gente vai lá, se esforça, trabalha, arruma um novo emprego, consegue consertar aquela situação, conserta outra, os nossos amigos, aí eles voltam para a gente também dizendo o seguinte: nossa, mas que bom, hein? Olha, que sorte a sua também, né, de você conseguir esse emprego novo, ou que sorte teu filho melhorou, sempre acreditando as coisas. E nós muitas vezes sofremos de um lado e sofremos do outro. Então o comportamento desse fazendeiro é um exemplo muito bom para que a gente possa quebrar essa ansiedade, né? E quanto também não deve ter sido as pessoas que chegaram até nós fazendo muitas vezes críticas ou trazendo mais pensamentos. E quando nós conseguimos resolver a situação, esses amigos também voltam para a gente dizendo que foi sorte. Ninguém vê o quanto nós sofremos, ninguém vê o quanto que nós lutamos, ninguém viu o quanto que nós fomos para poder trabalhar, né? Aí nós também não temos ainda em nós o conceito da eternidade espiritual. Nós não temos ainda o conceito das vidas sequenciais, ou isso é, as sequências das reencarnações. A gente é muito imediatista. O que acontece? No momento que a gente admite as reencarnações, nós podemos ver por que nós temos pessoas no mundo que estão em estágios diferentes, estágios de equilíbrios diferentes, estágios morais diferentes, estágios intelectuais diferentes.
Então, o que acontece? Quanto maior é o seu conhecimento, quanto maior o seu entendimento, quanto melhor a sua forma, a sua formação moral, e quanto mais você cumpre ou segue o que se chama de ética, a gente começa a quebrar a ansiedade. Seguinte, onde é que a ansiedade afeta mais as pessoas? São aquelas que passam, muitas vezes, por privações, por problemas e por grandes transtornos. E aí que chega. E quando tem a comparação, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa sofre uma situação e aí ela fala assim, vamos supor, tô sem condição financeira, não viajo há algum tempo, aí abre o Instagram, abre a rede social, tá rolando ali, parece que tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz. Jantando, excelentes cardápios, todo mundo viajando, fazendo cruzeiro, ela compara aquela vida, não é fake, né? Mas assim, ninguém quer tirar foto de um prato simples, né? Uhum. Tira-se foto de um banquete. Ninguém tira foto no trabalho ali, suado, tira foto num cruzeiro. E às, Então, mas vezes com essa comparação, tem estudos que diz que às vezes 5 minutos de rede social faz com que a gente já entre no estado depressivo. E outra coisa, muitas vezes, né, a gente não pode deixar de entender que muitas pessoas que publicam isso, elas também estão vivendo uma ansiedade muito grande. Seja pela falta, seja pela ausência de carinho, ausência de companhias, ausência de amizades. Então, elas fazem tudo aquilo num processo ansioso de chamar atenção para que possa ser bem visto pelos pares. Então, nós temos, é o que eu falo, nós temos que como sempre olhar de uma pela forma... tribo ali, né? Isso, nós temos que sempre olhar de uma forma holística, não ver só uma parte. Nós temos que ver todos os ângulos para que a gente possa avaliar e sentir tudo isso. E na maioria das vezes, quando eu digo que quando a gente não tem esse conceito das vidas sequenciais, pelas provações que nós estamos passando hoje, pelas dificuldades, pelas provações, seja a provação da pobreza, seja a provação de qualquer outra situação que venha a comprometer ou doença, o que acontece? Nós começamos a entrar em processo de ansiedade. Mas a partir do momento que eu tenho essa concepção, eu entendo que, poxa, eu estou numa situação assim, porque eu tenho determinadas coisas para reparar, coisas para evoluir, eu preciso me concentrar, eu preciso me focar, preciso acreditar em Deus para que eu consiga passar isso de uma forma tranquila e sem ansiedade. Aí eu vou conseguir vencer. Porque sem essa visão da reencarnação, Deus parecia injusto, né, para nós. Sim. Aí a gente entraria no estágio de questionar, né? A gente chegaria ao cúmulo de questionar Deus, né? Fala, pô, mas como se fosse uma única existência física, né? Exato. Se fosse só do berço pro túmulo e acabou, fala, pô, mas por que fulano ali saudável, parece que tudo dá certo pro outro e para mim aqui enfermidade, dificuldade. Fala, meu, Deus não é justo, né? Ele sorteou os dados ali e escolheu quem ia ser feliz, quem ia ser triste. A gente não pode nunca admitir esse tipo de pensamento. Até mesmo porque existem crianças que nascem, passam poucas horas vivas e retornam ao plano espiritual. Então, se existisse uma existência, o que era aquilo? Qual o motivo disso? Mas isso é tema, né? Até para uma próxima discussão, da gente falar um pouco sobre isso, que esse é um tema também bastante interessante. E é por isso, então, que nós devemos direcionar o nosso foco nas coisas que nós temos que resolver. Desde o início, lá quando nós começamos, focar no Pai Nosso, focar no comprometimento, focar no nosso esforço, na nossa transformação, porque aí nós vamos conseguir focar, né? Focar para poder que a gente possa resolver tudo da melhor forma possível. Eu lembro de uma entrevista uma vez que o Chico Xavier ele disse o seguinte: eu prefiro ter uma vida repleta de dificuldades do que passar uma vida inteira em cima de uma cama. E a gente sabe das dificuldades que o Chico teve. A gente sabe da forma. Tinha às vezes que ele falava que o par de sapato dele estava furando, ele não tinha outro para colocar. Né? Ele mesmo com o olho lacrimejando uma coisa, Emmanuel falava, Chico, você tem 2 olhos, escreve. E ele escrevia. Então, o que acontece? Ele passou por muitas dificuldades. Né? Então, e nem por isso nós ouvimos nenhum relato de que o Chico tenha sido um homem ansioso. Eu preciso tirar essa ansiedade de cima de mim, sem saber o que vai acontecer para lá, o que aconteceu para cá, e focar naquilo que eu tenho que resolver. Como eu disse, a ansiedade é o mal do século XXI. Não é isso? E eu fui procurar na enciclopédia Larousse Cultural
a definição de ansiedade. E estava escrito lá, do latim ansietar, angústia, aflição, grande inquietude, desejo veemente, impaciência, sofreguidão, avidez. E no rodapé estava escrito assim, em relação à medicina, estado psíquico acompanhado de excitação ou inibição que comporta uma sensação de constrição na garganta. Então, a pessoa começa a ter uma impotência, né, no seu corpo físico, aí ela já afeta o corpo físico, que ele começa a ficar de uma forma que ele começa quase que se paralisando. E sempre, você veja assim, sempre nós estamos com alguma coisa para fazer, ou com muitas coisas para fazer, na verdade, o nosso dia parece que corre. Então, a impressão que dá é que o dia nosso de 24 horas não dá para resolver mais o que a gente precisa resolver. E nós começamos a achar que um dia só com 24 horas não dá. E olha que eu disse apenas 24 horas, o que já é muito, né? E dessa nós temos que dormir algum tempo. Então, e já começam então aí os primeiros sintomas de ansiedade. A gente querer aumentar esse tempo, que é uma coisa inexorável, não vamos conseguir aumentar. E a gente fica querendo que o dia tenha 48 horas. Ah, o ideal seria que tivesse 48 horas para que eu possa fazer isso, para que eu possa pensar, para que ele possa pensar, para que eu possa prever o futuro, isso, sabe? E daqui a pouco 48 horas também não vai ser mais suficiente. Ufa, né? Muita coisa, não é verdade? E como consequência de tudo isso, começa a vir, em função de tudo isso, a gente começa a fazer mal feito aquilo que a gente deveria fazer. Não é? A gente começa a fazer mal feito, porque a gente tem preocupações, ansiedade, nisso, aquilo outro, coisa para entregar, coisa para fazer, e a gente não foca no que nós temos para fazer. Eu lembro de uma historinha muito interessante, muito rápida, que o marido foi dormir e ele não estava dormindo, rolando a cama de um lado para o outro, e a mulher falou assim, o que está acontecendo? Aí ele falou que eu tenho que pagar uma dívida amanhã, que eu não tenho esse dinheiro, eu não sei como conseguir. Ela falou, me dá o telefone do seu amigo. Ela pegou o telefone, ligou, olha, alô, meu marido não tem dinheiro para pagar você amanhã, e outra coisa, ele não vai ter essa semana, tá bom? Tchau, boa noite. Aí ele falou, meu bem, pode dormir que agora quem não dorme é ele. Nós começamos a emitir os primeiros sinais de ansiedade que nós já conhecemos. A pessoa começa a esfregar a mão, a pessoa começa a bater o pé, aí começa a ficar andando de um lado para o outro, a gente começa a ficar com os olhos esbugalhados, a gente fica nervoso, e engraçado que a gente não percebe isso, mas todas as pessoas percebem. Aí começa a continuidade disso, ela vai fazendo o quê? A gente vai conseguindo distanciar da gente aquelas pessoas que potencialmente poderiam nos ajudar, ou que nós poderíamos pedir ajuda, ou que poderíamos juntos tentar melhorar aquilo que está nos afetando. A gente vai ficando sozinho. A gente vai ficando sozinho e cada vez mais perdido. E para piorar tudo isso, depois de todos esses sintomas que eu falei, da dor, do olho esbugalhado, todo batendo com coisa, aí começa a vir outras complicações piores ainda. O fígado dói, o estômago parece que está cheio, o suor frio descendo, né? O coração batendo de uma forma intensa. Aí começa a vir uma série de complicações, rim que não funciona, então começa a se alastrar e nós vamos dando abertura para todos esses males. Como é que se diz? Como é que chama? A nossa imunidade começa a baixar de uma certa forma que nós vamos sendo alvos fáceis. E nós estamos vendo aí... A gente fica desequilibrado, né? Totalmente desequilibrado. Então, e o resultado de tudo isso, nós já conhecemos. O que é? Os hospitais cheios e as casas espíritas cada vez mais cheias. Porque as pessoas procuram as igrejas, procuram as casas espíritas no intuito de receber um milagre. Fala assim, eu tô com algum problema orgânico. Aí vai no médico, faz os exames, tudo, não tem nada. Aí ela não consegue entender, né? Como assim eu não tenho nada e tô sentindo? Aí acho que desperta essa busca espiritual, né? E o espiritismo poderia contribuir de que forma? Para essa pessoa que está com ansiedade, que está ansiosa? Então, olha, as casas espíritas, hoje em dia, ela tem um processo bastante interessante, que antigamente se chamava orientação. Né? Hoje em dia eles cortaram isso, porque muitas casas no passado foram acusadas e processadas porque o assistido disse que ele foi orientado a alguma coisa. Então hoje é atendimento fraterno. Então nessas casas espíritas, o que acontece? Na verdade, quem tem que falar não é o atendente ali, a pessoa que está atendendo. Ela tem que fazer com que aquele assistido fale. Você está bem?
Aí a pessoa fala, lógico que não, não tô, assim, mas você está com algum problema assim na família? Aí ele começa a puxar e as pessoas vão começar a falar, não, a minha família tá bom, tá não sei o quê, tá disso e aquilo outro, mas e no trabalho, como é que tá indo? Tá? Aí a pessoa, e um momento ele fala, aí ele começa a despertar e ele começa a falar e o atendente, ele também, de uma certa forma, é um trabalhador, ele está sendo inspirado também. Certo. Né? Então ele começa a tratar algumas coisas, falar. Ele aconselha a fazer o evangelho no lar, ele vai aconselhando algumas coisas, vai aconselhando a assistir às palestras, e as palestras sempre falam sobre algumas coisas interessantes. Falam sobre o perdão, falam sobre a caridade, falam sobre temas interessantes que ele ali assistindo, ele vai vendo, e depois ele é despertado em alguma coisa e vai fazendo. Mas então, aí depois ele pode fazer os cursos, pronto. Essa é a forma de fazer com que a pessoa tome a iniciativa de se transformar e não mais resolver o problema dele. Algumas igrejas, não é questão de condenar ou absolutamente nada. Faça isso, doe aquilo, faz aquilo outro, e a pessoa faz. Naquela ansiedade que ela está, naquele desespero, ela já associou o seu nervosismo, a sua ansiedade, todos os seus males físicos que está acontecendo com ele, ele começa de uma forma desesperada a doar tudo que tem no intuito de receber alguma coisa que o alivie. E esse alívio, ele tem que começar desde o começo do nosso bate-papo. Fazer a nossa parte, fazer a nossa De prece. dentro para fora, De né? comprometer com Deus das coisas que nós estamos fazendo, que nós precisamos fazer, não é isso? E é por isso que nós devemos, então, direcionar o foco para quê? Para aquilo que eu estou vivendo. Esse momento. E tem um ditado japonês, eu não vou lembrar de quem é autor nem nada, que é uma frase mais ou menos o seguinte: faça as suas coisas, execute as suas coisas e trabalhe de uma forma bem focada e justa, para que você possa transformar a cada dia passado num sonho de felicidade e a cada dia futuro numa visão de esperança. Então, o que acontece? É justamente isso, porque você vai vivendo bem o dia de hoje, quando chegar amanhã e no seu dia anterior, você vai olhar, é um dia de felicidade. Eu venci, eu consegui resolver. Aí você fala, poxa, eu consegui resolver, eu vou focar agora. Aí, automaticamente... E não precisa ser coisas grandiosas, né? Não, Às vezes para alguém, pequenas às transformações. vezes alguém que tá com depressão, que tá assistindo, que tá numa cama e às vezes não consegue sair há alguns dias, conseguir sair, ir numa padaria e voltar, já é um motivo de alegria, né? De conseguir ter dado um passo, né? Sim, olha, Deus, ele espera da gente. Quando eu falo sempre Deus, né, estou dizendo assim, toda uma espiritualidade, todo o conjunto, toda a espiritualidade que rege este planeta, que é dirigido pelo Cristo. Toda essa espiritualidade, ela espera da gente a nossa transformação. Mas ele não espera grandes passos da gente. Ele espera pequenos passos, mas consistentes. Então, o que acontece? Eles se alegram com cada pequeno passo que a gente dá e nos inspiram cada vez mais. Então, se eu estou rebelde, se eu estou ansioso, se eu não estou focado, estou me maltratando, estou me degredindo, não vai adiantar nunca que eu não vou conseguir abrir a minha mente para ser receptivo às boas influenciações. A ansiedade bloqueia totalmente o ser humano. Porque também é o seguinte, não é só, porque é somente com o nosso esforço, com a nossa força de vontade, no que ocorre hoje, é que nós vamos conseguir, que nós vamos ter força para poder superar, fazer esse dia anterior ser um dia bom, trazer exemplos, trazer sugestões, trazer orientações para que a gente possa viver o próximo dia e com a garantia de que eu vou ter o futuro. Aí eu olho para frente, eu vou falar, não, eu vou conseguir, eu vou melhorar. Então, e tem uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, olha só como é que Emmanuel é interessante também com isso, ele fala também sobre a ansiedade. Ele diz, insegurança, conflito íntimo, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade, apreensão, angústia e outros estados negativos da alma espancam sutilmente o nosso corpo físico, abrindo campo a todas as moléstias, afetando o nosso organismo. Então, quando nós estamos, de repente, doentes, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele se originou todo nesse processo de ansiedade. Por isso que a ansiedade é o mal do século XXI. Notícias tristes, da gente se deixar se envolver por esse pessimismo, e tem relação com esse aumento de pandemias, doenças, né? Uhum, exatamente. Por quê, Éder? O que eu estou trazendo aqui? Estou refletindo com esse negócio da ansiedade. Eu já disse que a ansiedade fragiliza o nosso corpo. Fragiliza tudo. Nos desarma, tira toda a nossa imunidade. Então, o que acontece? Nós ficamos suscetíveis
Às vezes, coisas simples começam a degenerar todo o nosso organismo e nós ficamos, como diz Emmanuel aqui, nós ficamos expostos, né, abrindo o nosso campo magnético e gerando e trazendo doenças para todos nós. E outra coisa, nós não podemos nunca comprometer o nosso corpo físico, de forma nenhuma, porque nós precisamos do nosso corpo físico saudável. O nosso templo, né? É o nosso templo sagrado. E teve muitas religiões do passado que muitas vezes as pessoas, o que eles faziam? Eles sacrificavam, faziam penitência, andavam de joelho, sacrificando um corpo físico. E, na verdade, quem é que precisa de correção? É o espírito. Então, é a nossa famosa reforma íntima. É nesses momentos, mais uma vez, que nós devemos ter a fé, acreditar em Deus, saber que Ele é justo, saber que Ele é bom, saber que Ele está no comando e começar aí a dirigir os nossos problemas. Pedir ajuda com fé, pedir ajuda. Podemos pedir ajuda, sim. Eu, todas as vezes que eu saio, quinta-feira aqui de manhã, que eu vou para São Paulo trabalhar, eu saio 5 horas da manhã. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço, me ajuda. Eu tenho uma viagem pela frente, me ajuda para que eu possa ir de uma forma serena, olhar, ter bastante atenção, me inspira e vou tranquilo. Sabe, então o que acontece? Vai sair de casa? Pede. Vai resolver alguma coisa importante? Pede. Não é que a gente vai ficar pedindo toda hora, ficar um pedinte eterno. Mas pede, mas age. Pede, mas trabalha. Pede, mas esforça. Pede e foca. Eu sempre assim. Eu lembro o Rossandro, ele conta sobre uma pessoa que falou assim: Rossandro, eu vou passar na prova, eu vou fazer uma prova no fim de semana, eu vou passar. Ele fala assim, por quê? Porque eu tenho muita fé. Eu tô orando a semana inteira para Deus e Deus vai me ajudar. Eu vou passar nessa prova. Aí o Rossandro fala assim, era um paciente dele, né? Aí o Rossandro falou assim, pô, tudo bem. Ó, cuidado, isso. Assim, tudo bem. Mas e se os outros também estiver orando a semana inteira? O que vai determinar o desempate aí é quem estudou, né? Exatamente. Esse é o cultivo, a cultura que existia antigamente da fé. Uhum. A cultura que existia da fé. A fé de pedir, a fé era pedir. Pedir, orar, fazer 1, 2, 3, 4, contar aquelas continhas, contar alguma coisa, fazia 3 horas de coisa e depois saía. Mas o que eu fiz para poder fazer tudo isso, né? Então, outro ponto bastante interessante é o seguinte: quanto de nós também já não passamos por grandes dificuldades, por grandes frustrados, grandes tormentos, e lá com dificuldade, com o nosso foco, com o nosso apoio, com o nosso carinho, pedindo a Deus, nos esforçando, melhorando, nós vamos lá e superamos tudo. Aí tem pessoas que às vezes chegam para conversar com a gente, não mais para dizer assim, que hora, que azar. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, puxa vida, se fosse eu, acho que eu não ia conseguir. Então aí a gente começa a ver os efeitos benéficos do foco, do trabalho, do estudo, da preparação e do acalmar o nosso espírito, né? Então muitos são dos nossos companheiros que não conseguem ter esse controle. E o que acontece? Na maioria das vezes eles travam, eles param, eles se imobilizam, eles ficam como mortos-vivos sem saber o que fazer. E é por isso que tem muitas pessoas que cometem loucuras. Às vezes se jogam na frente de um carro, matam, porque simplesmente a ansiedade chegou a um nível tão alto que eles simplesmente travam, eles param. Eles não conseguem mais ouvir ninguém. E é o que eu normalmente chamando de estacas mentais. São aquelas estacas que nós fincamos mentalmente em nós, que nós não conseguimos mais andar, nem para o lado, nós não conseguimos nos livrar das estacas que nós mesmos fincamos em nós mesmos. E aí, quando aparece um problema dentro desse cenário, a pessoa não vê solução, não vê saída, né? Não vê mais solução. Que a gente tenha prudência com o dia que vai acontecer amanhã. O que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ok. Ser disciplinado, né? Ser disciplinado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu vou ter que fazer uma viagem amanhã de carro com toda a minha família. O ansioso, ele já vai começar a pensar, puxa, mas se estiver chovendo, se tiver coisa, aquela estrada toda lotada, nós vamos passar 10 horas viajando, nós vamos fazer isso. Ele foca naquilo que ele não tem controle, né? Ele não tem controle. O tempo, a estrada feia, se vai ter assalto, se parar, se vai ter acidente, uma coisa. E já o prudente, ele faz, o que ele faz? O prudente, ele pega o carro uma semana antes, manda verificar o pneu, óleo, fazer isso, fazer uma série de coisas,
olha a questão do tempo, faz coisa, alguma coisa, chega de manhã cedo, o seguinte, o carro todo bom, os filhos todos bem, tranquilos, saem para uma viagem tranquila. Né? Agora, aquele que é ansioso, que está ansioso naquilo, muitas das coisas que eles pensam potencialmente podem acontecer em função de quê? De não colocar o foco naquilo que ele tem que fazer no dia seguinte, que é dirigir com tranquilidade. A família sofre, os filhos sofrem, ele briga, enquanto que o outro, que é prudente, no dia seguinte faz uma viagem maravilhosa. Todos eles aproveitam a paisagem, todos eles veem as coisas acontecendo. Então, a ansiedade, ela também provoca isso. Você acha que nesses casos existe uma lei de atração que também favorece que às vezes tem pessoas que parece que tem uma dose de azar, né? Será que essa pessoa que fala assim, vai acontecer, vai furar o pneu, se acontecer isso, tal, e aquele outro que é otimista, vai dar tudo certo. Parece que realmente ele atrai aquilo, né? Tem ligação isso? Não, eu não acredito em ligação. Eu acredito no foco. Em fazer o que cabe a você fazer. Em fazer o que cabe a gente fazer. Se eu tenho como ser uma pessoa prevenida, né, e fazer toda essa preparação e depois dirigir no dia seguinte com a família, obedecendo as normas de velocidade, obedecendo as coisas. Já o ansioso, o que acontece? Em alguns momentos ele vai discutir, ele vai perder a atenção na estrada, ele vai fazer... E aquilo que ele imaginou lá no dia anterior, ele pode acontecer, um acidente, um desastre, alguma coisa, ele vai dizer, tá vendo? Eu sabia que podia acontecer. Então, agora, o precavido, não. O precavido, ele vai fazer uma boa viagem. Ainda fala, eu sabia, né? Então, esse aqui é um grande momento. Portanto, Éden, nós precisamos urgentemente vencer a ansiedade. Precisamos vencer. Ter fé em Deus, dar valor a si, procurar se corrigir, procurar se melhorar. E a ansiedade não vai nos ajudar em absolutamente nada. Não vai nos ajudar em nada, em nada do que nós temos que fazer hoje e nem do que nós temos que entregar amanhã. E nem tampouco a ansiedade vai nos ajudar a resolver o que aconteceu no passado. Nunca, ela não vai falar nada. Geraldo Lemos Neto. Ele é um palestrante que ele viveu durante alguns anos, ou muitos anos, com o Chico Xavier. E ele escreveu um livro, em 2015, falando sobre onde ele falava sobre, como é que se diz, o fim da era limite, ou a era limite, alguma data coisa. Limite, né? A data limite, isso. Ele falava sobre a data limite. E nesse livro que ele escreveu em 2015, com base em tudo aquilo que ele ouviu do Chico, conversão, alguma coisa, ele não que ele previa, mas que o Chico, conversando com ele, previu que a partir de 2019 se aceleraria o processo de entrada no mundo de regeneração. Mas efetivamente não começou aqui em 2019, né? Então, tudo começou, como nós podemos dizer, assim, começou no livro O Apocalipse. Então, o Apocalipse foi o livro que fecha todo o Evangelho, trazendo de uma forma através de imagens e símbolos. Quem já leu o Apocalipse, né, todo, sabe que ele é todo cheio de símbolos e imagens. Castiçais de 7 velas, uma coisa, aí um monstro que pisa de uma terra de um lado, da terra do outro, um rio de sangue que separa. Então, é tudo cheio de coisa. E fala depois, no final do mundo. Então, o que acontece? João, o evangelista, né, ele fez diversos esclarecimentos, diversas predições no livro Apocalipse. E também o que viria a ocorrer nas próximas gerações. Para todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro do Apocalipse, mas lendo à luz da razão, ou à luz da doutrina espírita, consegue perceber que todo aquele Apocalipse não ia acontecer daí a 5 anos, daí a 10 anos. Ele aconteceria ao longo de um grande período, onde toda aquela humanidade iria vivendo, aprendendo, melhorando, desenvolvendo, e aqueles que fossem renitentes, que não quisessem mais aprender, seriam gentilmente chamados para outro planeta. E o fim do mundo seria o fim do mundo mesmo ou o fim do ciclo? É o fim do ciclo. Mas vamos chegar lá, vou te mostrar. Então, o surgimento de um novo mundo, como a gente fala, como a gente normalmente fala, é esse novo mundo de regeneração, onde a grande maioria dos espíritos que aqui continuarem o seu processo de desenvolvimento, eles já vão passar tendo até mesmo oportunidades de vida maior, expectativas de vida maior, onde o número de ansiedade vai ser muito menor e também a possibilidade de doenças físicas, elas vão ser muito pequenas. E cada esse espírito vai conseguir experienciar por um período maior
Eu até falei isso brincando numa palestra que eu fiz, que hoje nós fazemos 50 anos de casado, ou 60, mas já pensou na época de regeneração fazendo 255 anos de casado? Que maravilha! Não é verdade? Tenho certeza que todo mundo ficou feliz aí. Né? Então, então esse mundo ele está, de uma certa forma, se tornando realidade. Tendo o entendimento da multiplicidade das existências, nós vamos ter consciência de que vai parar a nossa ansiedade e nós vamos fazer aquilo que é possível fazer hoje, melhorar as nossas próximas encarnações e nas próximas encarnações ter a certeza de que aquela passada foi boa. Uhum. É como os dias da ansiedade. Então nós precisamos acabar com a ansiedade até nos processos reencarnatórios. E tudo começou, a questão da previsão como é que se diz, da nova era, tudo começou com o Cristo. Então eu trouxe uma passagem quando o Cristo conversa com seus apóstolos e ele fala sobre tudo isso. Vamos só dar uma olhada nisso. Interessante. Vamos ver um trecho do que o Cristo diz. Isso está no Evangelho de 24 do Evangelho de Mateus. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, mestre, quando serão essas coisas e que sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porém, muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, disse o Cristo. Por enquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, disse o Cristo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e que enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se fragilizará e se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos de todas as partes. E finaliza o Cristo. E então será o fim. Então, o que ele falou aqui? De guerras, de pestes, de brigas, de enganações, de uma série de coisas. E ele dizia, mas ainda não é o fim. E ele disse que só seria o fim quando? Que quando todo o evangelho estivesse divulgado no mundo, aí sim, depois disso, o nome dele sendo levado em consideração como grande dirigente do planeta, aí sim seria o fim. Mas seria o fim de um ciclo, não é verdade? Então, como eu disse, o sermão profético trazido pelo Cristo ainda continua em mais alguns versículos. Quem tiver interesse de ir lá, procura lá o sermão profético que vai achar. Mas pelo que podemos ver nestes poucos versículos, né, o Cristo previu muitas coisas aqui nesses poucos versículos. Quantas coisas? Guerras, nações brigando contra nações, pestes, doenças. E ele ainda dizia, isso vai ser o princípio das dores. As dores do sofrimento, das provas e expiações. Então leiam, né? Então ele falou que muitas coisas que iriam acontecer, não dali para frente, mas ao longo de todos os tempos. E muitas coisas já ocorreram, já sabemos disso. Nações se levantaram contra nações, guerras, etc. Mortes absurdas, grandes cataclismas, grandes terremotos, grandes, aqueles maremotos, não, como é aquele tsunami, que matou 200 e poucas mil, tudo isso vai acontecer. Ele sempre disse, isso vai ser o princípio das dores. E muitas pestes e muitas fomes estão assolando e assolaram a humanidade, já desde 1700 e alguma coisa, estão assolando a humanidade. E estão trazendo tudo isso. Mas sempre em tudo isso, devemos lembrar que existe Deus olhando acima de tudo isso. Existe um controle rigoroso de toda a espiritualidade, fazendo com que todos esses espíritos cresçam, aprendam e possam fazer como Cristo previu. Chamado Olavo, que eu acho que as pessoas sempre falam que vão na casa pela dor, né? As pessoas procuram as casas espíritas, as igrejas pela dor. E esse amigo Olavo meu falou que não, ele foi pelo amor.
Ele falou, olha, eu fui pelo amor, um amor que me largou. Pô, mas de qualquer forma, não deixa de ser uma dor, né? Então, eu lembro que da última vez que eu tive aqui, nós falamos sobre esses grandes desastres que aconteciam. Eu até falei, olha, o acidente de Capitólio ele vai ser esquecido quando houver um maior. E agora nós vimos, nessa última semana, 2 dias, 126 vidas ceifadas, mais de 5 mil ou 20 mil pessoas desabrigadas, passando por necessidade, por dores, sofrimento, não tendo o que comer, não tendo o que fazer, dependendo da caridade de muitas pessoas. E, mais uma vez, Deus está sempre no comando de tudo isso. É as dores, né, que o Cristo falava. Por isso estamos muito próximos da entrada definitiva dessa nova era, dessa era que está chegando agora, que é a era de regeneração. Né? Como Cristo disse, aí sim seria o fim. Mas seria o fim, como eu disse, da dor, do sofrimento, de todas essas coisas que ainda nos assolam durante todo esse tempo. Outro registro também trazido até nós no livro Apocalipse, também que certamente seriam mais entidades, né, que seriam mais entendidos e refletidos ao longo de todos os tempos. Então, grandes partes do que está escrito lá no Apocalipse, se a gente olhar hoje, elas estão acontecendo. Ou aconteceram, ou vão acontecer. Né? Então, por quê? Tudo obedecendo um ciclo, um ciclo. E a primeira chave para o entendimento, então, da revelação dessa nova era, que se aproxima, veio com a codificação. O próprio Chico Xavier, num programa chamado Pinga Fogo, você já deve ter ouvido falar nesse programa. Já assisti, já. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube. Se você prestar atenção no que o Chico disse lá, ele trouxe esse vídeo, foi passado em 1972, se eu não me engano, no mês de agosto, e depois teve uma edição no final, um pouco antes do Natal. Foi o programa de maior audiência na televisão brasileira em todos os tempos. Acho que não teve até hoje uma audiência como aquela que aconteceu. E o Chico disse lá que a época da Era da Regeneração estava muito próxima e que ela se daria, ele disse isso, está registrado lá, ele disse que se daria em 2057. É que estava muito próximo. E que Emmanuel avisava ele sobre isso. Então, o que acontece? Nós temos agora, daqui para lá, pouco mais de 35 anos. Então, quando eu trouxe a ansiedade, esse mal que está assolando, trouxe o sermão profético do Cristo, dizendo que tudo estava acontecendo, a menção do Apocalipse que está trazendo, e sabemos que o ciclo de finalização da era de expiações e provas, eles se encerrariam num período de 300 anos, começando em 1757, se consolidando com a codificação da doutrina, consolidando com a vinda do Chico Xavier, que tem mais de 450 livros escritos em mais de 100 línguas, espalhados pelo mundo inteiro. Então, a previsão que o Cristo falava de que todo o seu reino de Deus estaria espalhado em todo o mundo, ela também se deu. Então, agora, o que nós temos que fazer? A era de regeneração está próxima. Perfeito. Não é isso? Qual é o nosso objetivo agora? Zerar a ansiedade, começar a focar no que nós temos que fazer, nos transformar, nos melhorar, para que a gente possa ir gradativamente melhorando e se preparando para essa nova era que se inicia. Então, como eu disse, o próprio Geraldo Lemos Neto, quando ele escreveu esse livro, né, que eu falei que é O Fim da Limite, ele escreveu em 2015, afirmando que tudo começaria em 2019, como o Chico disse para ele. Essa descoberta do mundo espiritual trazido pela ciência, ela vai trazer consigo também algumas coisas bastante interessantes. Coisas agradáveis e coisas menos desagradáveis. Por exemplo, isso vai trazer o seguinte para toda a sociedade no mundo inteiro. E como eles vão conhecer o mundo espiritual, sobre a sua vivência, a forma que nós vivemos, porque aqui também nós temos isso, né? Temos gente boazinha e temos gente malzinha. Uhum. Então, os bonzinhos, quando retornarem ao plano espiritual, provavelmente eles vão se afinizar e conviver com os bonzinhos. E os malzinhos, né, em função, quando eles retornarem às pátrias espirituais, eles vão viver em afinidades com os malzinhos. Então, aquele conceito que existia no passado, já de muitos anos, milênios atrás, quando existia o céu e o inferno, provavelmente é esse mundo maravilhoso dos bonzinhos que estão evoluindo, que estão melhorando, que estão progredindo, trazendo uma série de coisas. Esse é um mundo ideal que todo mundo quer sonhar. Uhum. E aquele mundo malzinho, de sofrimento, de dor, de um contra o outro, aquelas coisas, esse talvez seja um inferno, entre aspas, que muita gente não quer ficar ali. Então, o que acontece?
Né? Então, o que acontece? Com essa certeza, o que vai acontecer, então, para acelerar ainda mais o nosso processo de melhoria da nossa transformação? Nós vamos ter a certeza de que a responsabilidade vai ser nossa. Nós queremos viver com os bonzinhos, ser bonzinho, nós temos que começar a mudar o nosso comportamento. Melhorar cada vez mais. E vai ser um processo acelerado. Tem uma fala de um pastor evangélico, o pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, se você encontrar uma mulher bacana, trabalhadora, bonita, interessante e tal, não atrapalha ela não, deixa ela em paz, né? Eu acho que é mais ou menos essa visão para esse mundo, né? Que assim, às vezes a gente tá tão inferior que se a gente souber de um mundo que todo mundo vive em paz, um ajuda o outro, acho que nós vamos fazer lá, né? Acho que nós só iremos lá atrapalhar, né? Que a gente se prepare para ser essa pessoa também, né? Exato. Para que a gente possa conviver junto, né? Conviver junto melhor. Então, essa descoberta, essa realidade, ela vai trazer uma grande oportunidade para toda a humanidade. Que é a oportunidade de quê? De se fazer melhorar. Das pessoas, né, esses homens e mulheres, espíritos encarnados, para que eles possam tomar a decisão de se transformar e de se melhorar. Reparar determinadas coisas. Começar a olhar de uma forma diferente a essa existência. Saber que existe um futuro melhor. Sabendo que eu posso galgar para aquele futuro melhor. Então, essa vai ser a grande. Né? Então, muitas vezes, relacionamentos que estavam perdidos, amigos que a gente tinha brigado, que a gente estava agora, sabe, sem falar, com ódio, rancor, raiva, enfim, uma série de coisas, nós vamos começar a entrar num processo. Agora, tem que ser um processo calmo, né? Controlado, sem deixar que a ansiedade que eu falei no começo possa atrapalhar esse nosso processo. E essas pessoas também terão oportunidade de pedir perdão. Essas pessoas também terão oportunidade de perdoar. Essas pessoas terão oportunidade de servir. E essas pessoas também terão oportunidade de baixar o seu orgulho e também de ser servido. Então, são todos comportamentos, não vão ser comportamentos compulsórios, mas vão ser comportamentos que nós vamos ter a certeza de que, de que é o caminho que nós temos que ter. E sabendo de todos esses de toda essa existência, de todo esse processo, é que nós vamos começar de uma forma muito acelerada um processo nosso de regeneração. Que dica dá para aquela pessoa que está vivenciando essa ansiedade? É o evangelho no lar? É procurar a casa espírita para receber um passe? Isso pode auxiliar já nesses primeiros passos para lidar com a ansiedade? Com certeza sim, Éder. O que acontece? As casas espíritas, né, nós até falamos um pouco antes sobre isso, as grandes igrejas, os grandes templos, eles foram, de uma certa forma, eles estão aí para poder, às vezes até talvez com questão um pouco de vaidade, uma é maior do que a outra, então a pessoa chega lá, competindo entre elas. Então muitos daqueles assistidos que vão lá, às vezes 300, 400, 1.000, 2.000 pessoas vão lá, elas não têm um contato fraterno com ninguém. Eles vão lá, eles ouvem uma mensagem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E as pessoas saem desesperadas porque não conseguem fazer. Elas não acham alguém que os possa orientar. Então as casas espíritas, ela tem uma forma diferente. Elas se espalham. Uma casinha pequena aqui, uma casinha pequena ali, uma casinha que tem 50 assistidos, outra tem mais 100, outra tem isso, aquilo, outra. Elas vão variando de uma para outra. E o que acontece dentro dessas casas espíritas? Existe o contato. Existe o atendimento fraterno. Existe todo esse passe, essa transfusão de energia, e imediatamente aquele assistido que está ansioso, ele começa a perceber uma transformação. E naquele momento, aquela mente daquele assistido, ela se abre, a pessoa fica mais atenciosa e ela assiste uma palestra. Na palestra daquele evangelho fala sobre a necessidade do perdão, fala sobre algumas coisas que porventura ele esteja passando, e ele chega em casa, reflete, depois ele volta na outra semana, e ele é orientado a fazer o evangelho no lar, ele é orientado a fazer a reforma íntima, ele é orientado a estudar o evangelho, sabe, sem aqueles constrangimentos. Eu sigo Cristo, e às vezes não segue nada. Seguir o Cristo é ter os comportamentos cristãos, é a ética. Então, e as casas espíritas, elas estão hoje num processo, né, de fazer uma metástase do bem, vamos dizer assim. Eles estão se espalhando
E elas estão cada vez mais tendo as pessoas chegando, e essas pessoas que estão chegando, elas estão melhorando. Então, eu digo para você, esse é o caminho. É o Perfeito. evangelho no lar, é o estudo, é o entendimento. Leia, 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 estude, trabalhe, ajude. Vá nessas casas espíritas, tem sempre lá uma coisa para poder fazer, uma coisa para ajudar. Às vezes tem lá, se está precisando Se sentir útil, né? se sentir útil. Às vezes a pessoa vai lá, puxa, eu tenho que capinar um quintal aqui, ajudar a pintar uma casa, coisa que ele nunca faria numa igreja, por exemplo. Uhum. Então, isso é verdade. As casas espíritas, ela tem essa proximidade. E isso é Perfeito. muito bom. E para acalmar essa ansiedade, só tendo esse contato fraterno. A Mariana Freitas, ela pergunta assim, ó. Sempre que eu fico ansiosa, eu como bastante e às vezes até fico sem dormir. Como que o espiritismo poderia me ajudar a resolver isso? Olha, uma pergunta bastante interessante, né? Porque, veja, como nós falamos desde lá do início, o que acontece? A ansiedade, ela descontrola a pessoa. Uhum. Então, o que acontece? É como se a pessoa tivesse depois achando uma fuga em algum momento, para quê? Para poder se livrar daquela ansiedade. Então, às vezes, a busca... E outra coisa, porventura, ela busca uma fuga, por exemplo, na comida. Mas tem pessoas que buscam a fuga em outras coisas. Certo. Às vezes no vício, às vezes no fumo, às vezes no álcool, às vezes em outras coisas, ou sexo, ou uma série de coisas. Então, o Espiritismo ele consegue ajudar dessa forma que nós estamos falando aqui agora. Procure Reforma ajuda. íntima, se Procure melhorar. ajuda. Procure saber como que é feita a reforma íntima. Procure saber como é que você pode se transformar. Como é que você pode fazer as coisas de uma forma plena, a caridade, o amor, uma coisa sem constrangimento. Então, é isso que nós temos que fazer. Porque o que acontece? Aí, a ansiedade, você viu que já diz, né? Ela não dorme, já não faz isso. E no dia seguinte vai ter excesso de coisa. E se isso continuar, vai chegar um momento que a pessoa vai abrir espaço para doenças e uma série de outras coisas. O mal está aumentando muito ou a divulgação do mal é que aumentou? Como manter a serenidade diante disso? Tá vendo? Uma outra pergunta também Boa, bastante né? interessante. A questão do mal está aumentando. O mal, eu vejo assim, o mal ele está aumentando em função de uma série de outras coisas que também, outras coisas, mas uma das causas principais do mal estar aumentando também é em função dessa ansiedade. Ansiedade do que eu não tenho, ansiedade por que eu não tenho alguma coisa, ansiedade porque eu quero alguma coisa, ansiedade porque eu quero crescer. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a agir mal com as pessoas. Ajo mal, minto, usurpo, roubo, minto, trafico, sabe, uso de ações que não são boas, eu manipulo, eu começo fazendo uma série de coisas. Isso começa a gerar o mal, de uma certa forma, em função de uma ansiedade de não ter aquilo que achava que deveria ter. Ou achava porque tem o seguinte, achava que aquilo que deveria ter não, e por achar que ele merecia ter aquilo e não tem. Então o mal começa por aí. E quando nós começamos a ver esse mal se espalhando, aí começa a ver o quê? O revide. Aí o mal contra o mal. O mal contra o mal, ele começa aumentando. E a questão da divulgação é uma coisa que também nós falamos de uma outra vez que eu vim aqui. Né? O que acontece? Lembra que eu falei, o escândalo é necessário, mas aí por quem seja o motivo dele. Então o que acontece? Toda essa divulgação, ela está agora em função da comunicação, da ciência, de tudo que está acontecendo, esse mal ele se propaga. Uhum. Então, o que acontece? Ele vai gerando um círculo vicioso de uma forma tremenda. Se a pessoa não fizer aquela parada, ele vai continuar num círculo vicioso e essa ansiedade vai vir cada vez mais. Então, a coisa começa a vir. A pessoa começa a ficar com medo de sair na rua. Você viu como é que está a Cracolândia lá no centro da cidade de São Paulo? As pessoas não saem mais. Os comerciantes não abrem mais, estão com medo. As pessoas não saem mais com o celular, então começa a ver ansiedade. Então, nesse momento, nós precisamos parar. Se blindar, né? Se blindar, começar a fazer isso, começar a se controlar para que eu não seja atingido pela ansiedade. E eu não sendo atingido pela ansiedade, eu vou ficar como um homem prudente. Uhum. Eu vou começar a me preocupar com o meu dia seguinte. Escolher o melhor caminho, escolher a melhor forma de trabalhar e conviver com meus familiares, de ver a melhor forma de conviver com meus colegas de trabalho, de conviver de melhor forma com os meus parentes. E eu vou começar a entrar num processo. E eu paro de trazer
todas esses sentimentos, essas vibrações negativas para cima de mim. E eu passo a trazer para cima de mim o quê? Vibrações boas. Então eu começo num processo de transformação. Eu já não, o que acontece? Eu já não sou mais visto por aquelas pessoas que emitem más vibrações. Eu vou ser visto, eu vou me afinizar com o lado bom. Aí é um sinônimo também de proteção. Pergunta assim: podemos dizer que a ansiedade está ligado ao pessimismo? Olha, o pessimismo, na verdade, se a gente olhar bem, o pessimismo ele é uma qualificadora. Concorda? É uma qualificadora. Ele qualifica aquelas pessoas que não têm mais ânimo, aquela pessoa que não tem mais motivação, aquela pessoa que já não acredita em mais nada. Então, ela é uma qualificadora. Ela qualifica todos os processos, digamos assim, todos os comportamentos de toda aquela pessoa que vive num processo de ansiedade e que já não acredita em mais nada. Agora, todas aquelas pessoas que têm o seu processo, que evitam a ansiedade, trabalham de uma forma focando naquilo que tem que fazer, coadunando com os ensinamentos do Evangelho, seguindo todos esses comportamentos, ele passa naturalmente também a ser associado com a outra qualificadora de otimismo. Então, o pessimismo ele não pode ser associado à ansiedade. O pessimismo é uma qualificadora daquelas pessoas que têm comportamentos negativos em função da sua não observância e se deixar ser atacado pela ansiedade. Então, é mais ou menos isso. Então, é mais fácil a gente, então, controlar a nossa ansiedade, começar a focar, que, com certeza, a qualificadora nossa com relação ao coisa, ela vai vir, com certeza, se transformar em um otimista. Mas diz assim, ó, sempre que tenho algum projeto grande, eu fico ansiosa e sem dormir, por causa de querer finalizar logo, né, para que tudo se conclua. Tem algo que eu possa fazer para resolver isso? Tem. Tem sim. Desculpa, como é o nome dela? Bruna Lima. Bruna Lima. Bruna Lima, eu já trabalho atualmente há pelo menos uns 10 anos como gerente de projetos, gerente de grandes projetos, na empresa chamada Unilever. E eu trabalho na área de infraestrutura há pelo menos uns 43 anos. E eu lembro que uma certa vez eu fui entrevistado por um diretor de uma empresa multinacional. E eu falei dos projetos que eu tinha feito, de uma série de outras coisas, e ele perguntou para mim se algum projeto meu tinha atrasado. Eu falei, não. Ele falou assim, como não? A maioria dos projetos atrasa. Eu falei, o meu não. Ele falou, mas como assim não atrasa? Ele parece que já estava ansioso. E eu estava calmo. Então eu disse para ele o seguinte, olha, eu como um gerente de projeto, eu recebo um escopo. Depois que eu recebo aquele escopo, eu começo a montar todas as estruturas que eu preciso, os componentes que eu preciso para poder atuar. E nesses componentes, tem uma empresa aqui, tem uma empresa aqui, tem uma empresa ali, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui. Existem papéis e responsabilidades que essas pessoas têm que fazer. No momento que eu estou gerenciando, eu passo para todos eles qual é o escopo, quais são os papéis e responsabilidades, o tempo que eu preciso e o que a gente chama de, nesse projeto, a gente chama de como é que é? Milestones, que são aqueles pontos de observação. Aí ele falou assim, aí esse diretor falou assim, isso eu sei. Aí eu falei, então, mas só que eu, como gerente de projeto, eu trabalho passando semanalmente um reporte. E se eu perceber que aquele ponto que está ali eu não vou alcançar, eu começo a elaborar quais são os motivos, os papéis e as responsabilidades de quem não está atendendo para que aquilo que você pediu como projeto não vai atender. E eu lhe passo. Eu vou dizer também o seguinte, quais foram as ações que eu tomei para não atrasar. Então eu falei, olha, para a gente atingir isso aqui e não atrasar, a única forma que eu vejo que você tem que fazer como diretor do projeto, ou é postergar isso em função da deficiência, seja dos fornecedores, seja da própria empresa, para poder aumentar esse tempo do projeto. Então, uma grande maioria das vezes que eu apresentei tudo isso, o consenso foi geral. Vamos aumentar o tempo do projeto. E é por isso que o meu projeto nunca atrasou. O Chico Xavier, que constantemente vem à tona o pessoal, que exemplifica um pouco essa questão, creio eu. Que o Chico Xavier chegava em casa à tarde, né? E depois de ter trabalhado, psicografado, chegava de madrugada e ainda ele ia cuidar de um cachorrinho que ele tinha. E
algum vizinho que gostava muito do Chico quis ajudar, porque achava que era muito puxado pro Chico chegar de madrugada em casa e ainda cuidar do cão, limpar as fezes, trocar ração, comida e tal. Uhum. E foi ajudar o Chico, matando o cachorro dele. Foi a forma que ajudou para ajudar o Chico. E o Chico ficou sabendo quem foi que fez isso com o cãozinho Uhum. dele. E ele ficou chateado com aquela pessoa. E passou uns dias, o Emmanuel chegou e falou: Ó, Chico, você tá com uma mágoa aí no coração, por causa de fulano, fulana. Aí ele, não, sim, aqui, né? Você compreende a situação, tal, né? Ele falou: tudo bem, mas é o seguinte, vai prejudicar o nosso trabalho. Tá tendo prejuízo na sintonia por conta dessa mágoa. Uhum. E aí ele falou: Ó, então faz. O que que eu faço? O Chico ficou, né, desesperado. O que que eu faço? Ele falou: Ó, você vai fazer o seguinte: você vai descobrir o que aquela pessoa mais gostaria de ganhar e vai dar de presente pra ela. Eu fico, mas porra, mas eu que sou a vítima, eu ainda vou ter que fazer isso. Ele falou assim: Ó, a proposta não é minha, a proposta é do Cristo. O Chico foi, parcelou uma máquina de costura, que era o que a pessoa queria muito. Parcelou em não sei quantas vezes, chamou a vizinha ainda lá, a pessoa, né, que matou o cãozinho e falou: Ó, minha irmã, pra você de presente. E aí diz que a cena espiritual ali é que se desprendeu do coração dela, Uhum. luzes de agradecimento, foi até o coração do Chico e dissipou aquela nuvem escura da mágoa, né? Uhum. E diluiu. Então acho que é mais ou menos esse contexto, né? Exatamente. Não é questão de estar certo. Se a gente com um olhar terreno imediatista vai falar, pô, não é justo. Aquela pessoa agiu mal, ela ainda agiu mal e tá ganhando ainda alguma coisa. É. Mas Mas somos nós que estamos ganhando. quando a gente tem que exercer o perdão, não se trata de quem tá certo ou quem não tá, né? Uhum. O beneficiado é quem perdoa, né? Beneficiado é quem perdoa. Então, existe muito disso. Isso é interessante. E esse exercício, tudo isso que nós estamos falando aqui, são formas da gente mitigar essa ansiedade que a gente está vivendo hoje. Olha Uhum, quanta coisa boa que nós falamos, tanta perfeito. coisa boa que nós falamos, tantas formas de mitigar a ansiedade. Então, acho que é isso.